Estou muito alegre de estar com os irmãos, feliz mesmo pela oportunidade. Momento especial quando nós paramos para adorar o Senhor, pensar naquilo que Ele fez em nosso favor. Isso, de fato, desperta o nosso coração, né? E conforme o irmão leu na ceia do Senhor, a ceia também tem um caráter escatológico, né? Até que Ele venha. E todas as vezes que a gente está reunido em torno dos emblemas, a gente está anunciando, olha, a gente vai fazer isso, como foi falado aqui, até aquele momento em que Ele virá nos buscar, quando não vai ser mais necessário nenhum memorial, não é? A gente estará para sempre face a face, como acabamos de cantar, face a face. Eu vou louvar aquele que morreu para me salvar. Que privilégio, né, irmãos? Fazer parte do povo de Deus, fazer parte da sua igreja, é algo que a gente valoriza, a gente sabe da importância, mas acho que a gente só vai ter essa noção da grandeza de tudo que isso representa o dia que a gente estiver face a face com Ele. E quanto mais nós buscarmos a Sua palavra, conhecer aquilo que ela nos ensina, mais a gente vai conhecer a dimensão do amor de Deus, da graça que Ele dispensou a nós, e isso vai, com certeza, impactar o nosso coração. A gente tem falado nesses dias, né, sobre o arrebatamento da igreja, esse momento que nós aguardamos quando o Senhor virá nos levar para estar para sempre com Ele. Na sexta-feira nós mostramos que não é um assunto de segunda importância. Ele é importante, ele é fundamental, ele desperta a nossa vida, ele nos anima, ele nos encoraja na jornada aqui, ele nos dá rumo, não é? Ele nos dá direção na nossa vida aqui. Ontem nós mostramos um pouquinho a respeito das bases pelas quais a gente afirma que o momento que a igreja está vivendo é um momento especial, que o Senhor colocou aqui o seu povo, e virá o momento em que Ele voltará a tratar com Israel. A gente viu ali naquela profecia das 70 semanas, e como aquela profecia é para Israel, esse período não se encaixa na natureza da igreja. A igreja é um povo de natureza distinta. E assim que a igreja sair daqui, volta-se a contar aquele tempo da profecia e completa-se aqueles 7 anos que a gente conhece também como o período de grande tribulação, né? A gente viu um pouquinho isso ontem. Se o Senhor nos permitir, agora, na parte da manhã, eu quero convidar os irmãos para a gente meditar na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa passagem aqui, Paulo está falando de forma muito específica sobre o evento em si, o arrebatamento. Esse momento exatamente do qual nós estamos falando esses dias, quando o Senhor virá e irá nos levar para estar para sempre com Ele. E Paulo detalha aqui como será esse evento, vai mostrar por que esse evento vai acontecer, quando ele vai acontecer. E a gente vai entender também as razões pelas quais o Paulo foi levado a escrever a respeito desse evento, desse momento tão importante. Vamos ler primeiro, então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Notam que Paulo sempre usa essa expressão, não quero que sejais ignorantes. Nós lemos ontem Romanos 11, quando ele diz, também não quero que vocês sejam ignorantes quanto ao que Deus tinha preparado para Israel. E ele fala várias vezes, lá em Coríntios ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Essa era uma forma que Paulo sempre se dirigia. Então Paulo é um apóstolo que sempre está trazendo instrução, tirando a ignorância. Não é a ignorância num sentido ruim, como a gente vê, mas a falta de conhecimento, é isso. Ignorar algo é não conhecer a respeito. E Paulo está explicando e ensinando aqui porque ele não queria que os irmãos ficassem sem saber a respeito daquele assunto. Então ele diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Bom, o primeiro aspecto que eu queria tratar com os irmãos é que Paulo usa o arrebatamento como um ensino prático e pastoral. Em que sentido? Ele está cuidando, pastoreando o coração daqueles irmãos que estavam vivendo um momento difícil. Então, por que Paulo escreve? Esse ensino que Paulo aplica foi feito para os cristãos que estavam lidando com um momento assim, dos mais traumáticos, digamos assim, difíceis na nossa existência aqui, que é a morte de um ente querido, é ou não é? Quando nós temos que enfrentar esse momento, que dor, né? Que dificuldade. Nós sabemos que a morte é uma realidade, ela está sempre presente na nossa existência aqui, mas é um momento difícil. E não foi diferente também com os irmãos, os tessalonicenses. Eles estavam passando por um momento de grande tristeza. Alguns daqueles seus queridos passaram para o Senhor. E eles estavam tristes. E a gente nota, então, nesse ensino que Paulo traz aqui, que os tessalonicenses tinham um certo grau de familiaridade com a escatologia, com os ensinos a respeito do futuro. E eles já tinham na sua mente o conceito do dia do Senhor. A gente vai ver isso no capítulo 5, que eles já sabiam a respeito disso. E a gente entende, então, que quando Paulo esteve entre eles, pregando, ensinou a respeito dele das coisas futuras. Isso foi falado abundantemente. Então, Paulo tinha dois propósitos ao falar com os irmãos ali sobre o arrebatamento. O primeiro propósito que tinha Paulo era de consolar os crentes. Então, quando Paulo fala a respeito do arrebatamento, ele não tem, a primeira, ou melhor dizendo, intenção dele é que os crentes fossem consolados. O que ele quer dizer com isso? Irmãos, esses queridos que partiram, nós vamos estar com eles de novo. O Senhor não esqueceu deles. Pode ter certeza que nós vamos nos reencontrar. E Paulo, então, vai mostrar todo esse evento do arrebatamento como uma forma de consolo para os crentes. E é interessante que o segundo propósito que Paulo tem aqui é fazer esse consolo através da escatologia. Por isso que Paulo apresenta esse ensino de uma forma pastoral. Irmãos, imaginem, vamos nos colocar no lugar de uma pessoa que não tem o Senhor como Salvador. Quando um ente querido parte, imagina a tristeza do coração. Eu tenho certeza que os irmãos já presenciaram um sepultamento de uma pessoa ou de uma família que não tem o Senhor como Salvador. A gente fica até sem ter o que falar, ou não é? É difícil a gente participar daquele momento. Agora, nós tivemos no mês de março, a partida de um querido irmão também, que partiu de uma forma até um tanto precoce aos nossos olhos. Morreu com 54 anos, 55 anos, e de uma forma de repente, assim. E ele o seu corpo foi colocado ali na casa de oração, e nós fizemos um momento de ação de graças ao Senhor pela sua vida, pelo seu testemunho, de consolo. Irmãos, aquele momento se torna um momento de alegria, mesmo no meio da dor. É um misto, de alegria, de tristeza e alegria, porque a gente sabe que em breve nós todos vamos estar juntos. Agora, por que a tristeza se reveste de alegria num momento como esse? Porque nós sabemos que o Senhor não esquece de qualquer querido seu que já partiu. Um dia todos estaremos reunidos. Então a esperança dessa reunião, dessa breve reunião, em que todos estaremos juntos, traz para nós a alegria. E nós não costumamos colocar aquelas frases, como diz assim, saudade eterna, não é? Porque nós não teremos saudades eternas.
Nós, em breve, veremos os nossos queridos. Essa esperança que está no nosso coração, que não que tira do nosso coração a tristeza e o desespero diante da morte de um querido, a gente tem essa esperança porque o Senhor prometeu que vai voltar. E que aqueles que morreram em Cristo vão voltar a viver. E todos estaremos juntos para sempre. É ou não é um motivo de grande gozo para cada um de nós pensar que o Senhor Jesus vai reunir tanto aqueles que morreram, quanto aqueles que estiverem vivos naquele dia, e todos estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo faz isso. Então, irmãos, quando a gente se debruça para estudar, e eu tenho certeza que o que eu tenho falado aqui nesses dias não é novidade para os irmãos, né? Os irmãos conhecem esse assunto. Mas eu tenho certeza que quando a gente se debruça para estudar esse assunto, mais e mais a nossa convicção, ela é fortalecida, e mais alegria nós temos na vida cristã, e mais encorajamento vem no nosso viver diário, diante das lutas, diante das dificuldades que todos nós vivemos no dia a dia. Nós encontramos gozo, falar, o Senhor vem em breve. Essa leve e momentânea tribulação que eu estou passando vai produzir para nós um eterno peso de glória. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Então, o crente, ele não desanima, o crente não perde o rumo na sua jornada aqui, porque ele sabe que o fim dele não é a sepultura. O nosso fim é a eternidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo está usando esse assunto, que, como nós dissemos também, ele é um tanto divisionista, né? Há algumas formas de entender a respeito desse assunto, e que muitas vezes, porque há algumas formas de entender quanto à cronologia dos eventos aqui, a gente acaba deixando esse assunto de lado, mas não, irmãos, é muito importante que a igreja sempre esteja familiarizada, estudando, falando nesse assunto, pregando, né, a respeito desse assunto, porque ele muda a nossa forma de encarar a nossa vida aqui. E dá-nos alento diante da perda de um ente querido, diante das lutas, das dificuldades. Agora, por que Paulo escreveu, né, o que ele escreve aqui no capítulo 4, de 13 até o capítulo 5, versículo 11? Porque, se a gente observar aqui, é um assunto só. Está dividido em capítulos, mas digamos assim, é um trecho que não tem interrupção ali no versículo 18. A gente costuma parar ali, né, como eu acabei parando aqui. Mas é um texto só, e Paulo está explicando, usando questões futuras, para que os crentes ali de Tessalônica tenham os seus corações consolados. Interessante que no período que Paulo esteve lá em Tessalônica, ele ensinou aquela igreja, e nós vimos aqui que era uma igreja bem jovem, né? Nós falamos aqui que aquela igreja foi formada mais ou menos em 49 depois de Cristo, e a primeira carta que Paulo escreve para essa igreja, essa primeira carta foi mais ou menos em 52, ou seja, uma igreja de 3 anos de existência. Ela já estava ciente das questões relacionadas aos eventos dos fins dos tempos, do arrebatamento, da vinda do Senhor. Agora, depois que Paulo sai de Tessalônica e ele vai para Corinto, ele envia Timóteo para que ele receba notícias da igreja. Como é que será? Como é que estão os irmãos? Essa igreja tão jovem, como é que eles estão vivendo, né? Naquela época não tinha correspondência, WhatsApp, né? Não tinha nada disso, a comunicação era muito mais difícil. Então Paulo envia Timóteo a essa igreja para saber, e quando Timóteo retorna, trazendo notícias dessa igreja, Timóteo provavelmente trouxe algumas notícias assim: Paulo, está havendo alguns problemas lá na igreja. Nesse período aí que você esteve lá, que a igreja foi formada, morreram alguns irmãos em Cristo. E os crentes lá estão, de uma certa forma, preocupados. O que vai acontecer com eles? Será que eles vão perder a bênção do arrebatamento da igreja? Será que, quando a ressurreição acontece antes ou depois do arrebatamento? Porque se for depois do arrebatamento, eles vão ficar na sepultura. Então isso começou a gerar neles preocupação. E uma outra situação também começou a acontecer lá na igreja dos Tessalonicenses. Perseguições. Uma igreja recém-formada, ela já estava passando por ocorrências de perseguição.
lutas, dificuldades. E essas perseguições começaram a trazer dúvidas na mente dos crentes. Ontem nós estávamos conversando à tarde, né, falando a respeito desses assuntos futuros, e quantas vezes a gente acaba tendo uma visão, digamos assim, um tanto fechada do assunto, e a gente começa a fazer algumas afirmações. Até alguns irmãos citaram, né, imagina a igreja do início do século XX, quando vieram 2 grandes guerras mundiais. O que alguns irmãos certamente podem ter pensado? Será que já veio o dia do Senhor? Guerras, rumores de guerras, o mundo nunca tinha tido guerra mundial, né, pelo menos na história mais recente, e agora 2 grandes guerras na primeira metade do século XX. Pode ser que tenha havido no coração dos crentes ali algum pensamento nesse sentido. E foi exatamente isso que aconteceu com os crentes em Tessalônica. Essa preocupação, primeiro morrendo alguns crentes, e depois lutas, perseguições. Aí certamente surgiu entre eles alguém dizendo assim, não, isso acho que Paulo não nos ensinou bem, e o dia do Senhor já chegou. Porque eles tinham em sua mente, eles sabiam bem que no dia do Senhor haveria sim lutas, dificuldades, né? Quando a gente vê a respeito do dia do Senhor, que é falado no Antigo Testamento, lá fala, é dia de trevas, é dia de escuridão, é dia de juízo. E aí começam a vir perseguições, os irmãos falam, será? Será que o arrebatamento já aconteceu? Será que Paulo não nos ensinou corretamente? Que o Senhor já buscou, ou buscou alguns e nós não ficamos para trás? Ou, quem sabe, ele não veio, ele não virá realmente antes do dia do Senhor, e nós já entramos no dia do Senhor? Essa preocupação começou a fazer parte, né, da sua vivência diária. Agora, será que os tessalonicenses também não sabiam a respeito da ressurreição? Claro que sabiam. Então, Paulo não está ensinando a ressurreição, ele está apenas dizendo, olha, a ressurreição, o momento em que a ressurreição irá acontecer. Paulo fala da ressurreição, aqui no capítulo 4, versículo 14, que nós lemos, da ressurreição corporal do Senhor Jesus. Então, o ensino da ressurreição era um tema que eles conheciam bem, e se a gente pensar em Paulo, né, quem era Paulo antes de se converter? Ele era um fariseu, não é? O que os fariseus criam? Uma das crenças fundamentais deles? A ressurreição. Os saduceus já eram um outro grupo de crença diferente. Então, Paulo, como um saduceu, ele já cria na ressurreição. Depois, como crente no Senhor Jesus, o assunto da ressurreição sempre foi algo bastante claro. Quem pregou o evangelho para Paulo? O Cristo ressurreto. O próprio Jesus. Então, Paulo tinha, na sua pregação, nos seus ensinos, constantemente o costume de ensinar a respeito da ressurreição. Então, os tessalonicenses não tinham problema quanto à questão da ressurreição, porque eles sabiam, né, que isso iria acontecer, né? Então, quando Paulo escreve isso aqui, não é para ensinar aos crentes sobre a ressurreição. Mas agora, qual é o motivo da preocupação dos crentes? Com quais doutrinas e práticas que Paulo está lidando aqui? Em outras palavras, né, eles precisavam saber quando, não era se, era quando a ressurreição ocorreria em relação à vinda do Senhor. Era essa a preocupação deles. E se Cristo voltasse antes da ressurreição? Né, como é que ficariam aqueles que morreram em Cristo? E é provável que essas perguntas tenham sido feitas a Paulo, através de Timóteo. Timóteo falou, olha, Paulo, responde isso aqui porque eles estão com dúvida. Será que o arrebatamento acontece antes da ressurreição? Depois? Como é que ficam os que morreram em Cristo? Será que os que morreram em Cristo vão perder a bênção de participar da vinda do Senhor para a sua noiva, a igreja? Será? Eles não tinham dúvida da ressurreição, mas eles tinham dúvida quanto à cronologia dos eventos. Então, Paulo, quando escreve aqui, ele está mostrando justamente isso. Quando que vai acontecer, e ele está mostrando claramente também, olha, nós não estamos no dia do Senhor. É isso que Paulo está mostrando aqui. Parece que aqueles que começaram a falar que o dia do Senhor já havia chegado, eles viam assim, olha, Paulo errou, o dia do Senhor chegou, nós ficamos aqui, agora não tem o que fazer,
nós vamos ter que enfrentar esse período, vamos ter que passar por ele, pelas lutas, pelas dificuldades, e parece que foi isso que aconteceu. Olha o que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5 e 6. Ele fala, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Parece que houve entre eles alguém dizendo assim, olha, irmãos, esquece, estamos mesmo no dia do Senhor, e o momento agora é de enfrentar essa dificuldade. Então, Paulo está escrevendo justamente para corrigir esse pensamento. Não, nós não estamos no dia do Senhor. Né? O ensino falso entre os irmãos de que o dia do Senhor havia chegado foi o motivo de Paulo escrever a segunda carta. Então, quando Paulo escreve a segunda carta, parece que esse ensino progrediu ainda mais e outras pessoas começaram a dizer assim, não, o dia do Senhor é chegado. E Paulo, então, escreve a segunda carta para dizer, não, irmãos, espera aí, vocês não lembram do que eu falei quando eu estava com vocês? O dia do Senhor não é chegado. Antes virá o arrebatamento da igreja. Então, as preocupações, o sofrimento dos tessalonicenses é porque eles ignoravam quando que iria acontecer a ressurreição dos mortos em relação à vinda do Senhor. Não é se haveria, isso eles sabiam que aconteceria. Né? E eles estavam agora com esse motivo de preocupação. Agora vamos ver o que Paulo ensina nesse trecho que nós lemos aqui. Primeiro, qual é o propósito do ensino? Né? A gente já viu o capítulo 4, versículo 13. Primeiro, o propósito é, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorantes. Não é no sentido, como já dissemos, de ser bruto, né? Insensível. Não é nesse sentido. É de não saber o que realmente vocês devem saber. Né? Então, o alvo de Paulo é explicar melhor, deixar compreendido aqueles que não compreendiam ainda essa verdade. E, ao terem esse conhecimento correto, o que eles teriam? Conforto. Então, irmãos, quando a gente fala da cronologia dos eventos finais, não é para falar assim, não, irmão, fica tranquilo, ninguém vai sofrer. Não é para evitar sofrimento. Quantas foram as vezes que Paulo e o próprio Senhor Jesus falou que nós teríamos problemas aqui, perseguições, os que professam a fé no Senhor são passíveis de perseguição. Paulo não está querendo evitar a perseguição, não é isso. Mas Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, vocês precisam saber corretamente o que vai acontecer. E isso traz conforto, né? Isso também vai diferenciar vocês daqueles que não têm esperança. Paulo está falando aqui exatamente isso. Olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Foi o que nós falamos aqui. Quando a gente vai no sepultamento de alguém que não é salvo, a gente fica triste. Por quê? Aquelas pessoas não têm esperança. E é muito difícil tentar levar esperança num momento desse para quem não tem esperança. É ou não é? Então, o ensino correto traz para nós conforto, alívio. Eu sei que eu vou ver o meu querido um dia, a minha mãe, o meu pai, os meus queridos que já partiram, porque o Senhor prometeu. Eles vão estar presentes no dia do arrebatamento. Então, esse conhecimento traria para eles o conforto, a expectativa, se tornaria diferente dos demais que não têm esperança. Agora, irmãos, a palavra esperança, né, quando a gente fala assim, você vai lá amanhã? Eu espero poder ir. A gente, na nossa língua, né, a palavra esperança tem um sentido vago, não é? Em algum momento. Eu espero, não é algo assim definido, não é? Mas aqui não, a palavra que Paulo quer dizer é assim, olha, vocês não têm uma vaga aspiração, uma vaga, assim, certeza se isso vai acontecer. Não, é uma expectativa confiante. Paulo está trazendo para eles uma certeza. É como se nós disséssemos assim, tenha absoluta certeza de que o Senhor não se esqueceu daqueles que morreram. Ele vai trazer, né, de volta. Mesmo com a dor, com a perda do ente querido, a gente é invadido, né? Não é nem invadido, mas preenchido com essa absoluta certeza de que eu vou estar de novo com os meus queridos e eu vou ver o Senhor face a face. Eu tenho certeza, quando eu digo assim, eu tenho esperança que o Senhor Jesus volte hoje, não é isso? Mas não é nesse sentido de vago, é de convicto, eu tenho esperança, eu creio plenamente que Ele pode vir hoje, e Paulo está dizendo exatamente isso, olha, tenho absoluta certeza
que o Senhor não vai deixar nenhum deles para trás. Agora, eu pergunto, qual é a garantia que Paulo dá aos crentes? Interessante que não é apenas a palavra de Paulo. Paulo está dizendo assim, olha, acreditem em mim, pode ter certeza no que eu estou dizendo. Não é isso, né? O que Paulo fala que dá garantia? Qual a garantia que Paulo dá aos Tessalonicenses que aqueles que morreram vão ressuscitar? Exatamente. Versículo 14, ele falou assim, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, se você crê nisso, você tem que crer também. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou e não crê que os mortos vão ressuscitar, que Jesus vai trazê-los de volta, então a sua crença é muito complicada. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, todos aqui creem? Ok, então você crê também que o Senhor vai, Deus vai trazer mediante Jesus em sua companhia aqueles que morreram. Então, a morte do Senhor Jesus é a garantia do ensino de Paulo. É a garantia. Se Jesus morreu e ressuscitou, a garantia que eu tenho que os meus queridos que morreram vão ressuscitar é total. É 100%. Então, não é apenas a palavra de Paulo, né? É a garantia. Cristo morreu e ressuscitou, então os meus queridos também vão ressuscitar. Interessante isso, né, irmãos? Agora, o versículo 16 fala assim, olha, o Senhor mesmo, né, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se a gente crê que Cristo morreu e ressuscitou, Ele está lá, Ele diz assim, o Senhor mesmo, Ele é quem vai ressuscitar esses queridos. Então, a garantia que Paulo dá é justamente essa, olha, Cristo morreu, ressuscitou, e o mesmo Senhor vai ressuscitar os mortos. Interessante isso aqui também, que Paulo está tratando aqui, nesse versículo 16 que a gente leu, se ocorrerá ou não, não é isso, é quando ocorrerá. Né? Ele está dizendo assim, olha, aqueles que estão mortos lá com Cristo, quando Ele vir as nuvens nos buscar, é nesse momento que Ele vai ressuscitar. Então, a ressurreição vai ocorrer exatamente no momento em que Cristo vier buscar a sua igreja. Então, o motivo da preocupação deles era, será que Cristo volta antes da ressurreição? Se a ressurreição acontece primeiro ou depois? E Paulo está dizendo o seguinte, não, a ressurreição ocorre no exato momento que o Senhor retorna para buscar. Então, a ressurreição dos mortos em Cristo acontece no dia que o Senhor vira as nuvens dos céus. E aqui, conversando com os irmãos, sempre há algumas dúvidas e algumas coisas interessantes. Quando é que vai ocorrer a primeira ressurreição? A palavra de Deus fala da primeira ressurreição e depois da ressurreição ou a segunda, né, como assim a gente costuma falar, a ressurreição dos ímpios. Então, a palavra primeira ressurreição, o termo primeira ressurreição, ela tem sim um sentido cronológico, mas tem um sentido de principal. Né? Então, a primeira ressurreição, ela compreende alguns momentos, algumas etapas, né? Cristo foi a primícia dos que dormem. O Senhor Jesus foi o primeiro, em ordem cronológica, a ressuscitar, apesar de ter havido outras ressurreições, mas o que ressuscitou para nunca mais morrer. Cristo é o primeiro. Depois, nesse contexto de primeira ressurreição, a gente entende aqui que o próximo grupo que vai ressuscitar, fazendo parte dessa primeira ressurreição, são os crentes em Cristo. Então, no dia do arrebatamento, apenas quem morreu crendo em Cristo como Salvador, ou seja, apenas os santos do dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento que morrerem, apenas esses vão ressuscitar. Parece que alguns irmãos comentaram, mas eu achei que iriam ressuscitar também os santos do Antigo Testamento no arrebatamento, não é? A gente entende que não. A gente entende que aqui, nesse momento aqui, é um evento para a igreja. É por isso que nós falamos, a natureza da igreja é distinta. O arrebatamento é um evento exclusivo para a igreja. Então, no dia do arrebatamento da igreja, apenas crente em Jesus é que ressuscita. Aí entra o período da grande tribulação, vai haver a pregação do evangelho do reino, vai haver conversões aqui nesse período. Os que se converterem aqui na tribulação vão morrer também.
O preço vai ser a sua própria vida. E ao final, quando a glória retorna, lembra que nós falamos ontem, no retorno do Senhor Jesus com poder e grande glória, quem vai ressuscitar? Os que morreram aqui durante a grande tribulação e todos os santos do Antigo Testamento. Porque o Senhor Jesus vem para reinar. Aqueles que morreram, como a gente leu lá em Hebreus 11, eles vão ressuscitar para reinarem com Cristo por 1000 anos. Então essa é a segunda, ou melhor, o terceiro período aí da ressurreição, a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos do Antigo Testamento e os santos da tribulação. A igreja já está com Cristo. Tem alguma dúvida nesse sentido? Acho que não, né? Então Paulo está mostrando aqui o fator cronológico. Quando é que acontece esse evento? Né? Ele está dando certeza, né, que os crentes em Cristo, no momento da sua vinda, para arrebatar a sua igreja, eles ressuscitam, e ele diz assim, olha, eles vão ressuscitar primeiro, antes que nós, os que estivermos vivos, formos arrebatados, antes disso, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. É um evento bastante rápido, né? Mas Paulo está mostrando aqui como forma de consolo também para os crentes, que, olha, eles não vão perder a vinda do Senhor, eles vão ressuscitar primeiro. E ele diz assim, depois, nós, os vivos, vamos ser arrebatados, transformados e vamos nos unir aos que morreram em Cristo. Então, o ensino é cronológico, mas ao mesmo tempo tem um ensino, tem o propósito de consolar. Olha, fiquem tranquilos, os que morreram em Cristo, eles não vão perder nada. Eles não vão perder a maravilhosa bênção da vinda do Senhor. Agora, qual é a fonte do ensino de Paulo sobre o arrebatamento? Da onde Paulo tirou esse ensino? Versículo 15 está falando, né? Ora, eu declaro isso pela palavra do Senhor, não é porque eu estou dizendo. Então, Paulo está afirmando coisas que ele não inventou. Como ele falou certa vez, não sei se foi para a Agripa, né? Eu não tirei em qualquer canto que eu estou falando. Né? Eu sei do que eu estou falando. Quem que me falou? O Senhor. Eu fiquei pensando, irmãos, como é que foi que o Senhor falou isso para Paulo? Será que Paulo se lembrou, ou por tradição oral, né, da igreja primitiva lá, falou daqueles eventos de Mateus 24? Será que o Paulo sabia disso? Certamente sim. Mas o que eu creio, né, e respeito se os irmãos creem diferente, mas eu creio que Paulo recebeu isso especificamente através de uma revelação específica do Senhor a ele. Nós mostramos aqui rapidamente ontem alguns mistérios que estavam ocultos no Antigo Testamento, mistérios que vieram à luz exclusivamente por Paulo. O mistério da igreja, da dispensação da graça, do afastamento de Israel, e assim por diante. Nós falamos ali de 6 ou 7 mistérios. O mistério do arrebatamento também. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala assim, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O próprio Senhor Jesus revelou a Paulo a cronologia e a realidade de um arrebatamento distinto da sua vinda para o reino. O próprio Senhor, ele fala, olha, eu estou dizendo isso pela palavra do Senhor. Né? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala de uma experiência pessoal que ele teve de ter sido arrebatado até o terceiro céu, não é isso? De ter ouvido coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Pode ter sido. Dentro das coisas que ele viu, havia coisas lícitas que poderiam ser faladas, né? Não é no sentido lícita, no sentido de ilícito, né? Mas no sentido que não era permitido ser falado, coisas que só no tempo certo nós vamos saber. Mas quem sabe foi nessa experiência que Paulo relata aos Coríntios que ele trouxe esse ensino do arrebatamento, que os crentes em Cristo vão ressuscitar primeiro no dia do arrebatamento. Ou seja, independente das fontes que Paulo tem, o fato é, eu garanto a vocês, pela palavra do Senhor, que o que eu estou dizendo é verdade. Pode ter certeza que o ensino que o Senhor vai trazer os que morreram em Cristo, e nós vamos ser arrebatados e vamos nos unir para estar para sempre com Ele. Então, irmão, nós temos certeza disso, porque o Senhor revelou isso a Paulo. Agora, interessante, o conteúdo de Paulo, né, do ensino de Paulo sobre o arrebatamento. Olha que coisa interessante, o conteúdo aqui visa tratar como o arrebatamento vai acontecer,
E Paulo explica o que vai acontecer com os mortos em Cristo e com os que estiverem vivos, né? E ele fala que não são dois grupos distintos, mas são dois, de certa forma, dois grupos, né? Os crentes que morreram em Cristo e os crentes que estiverem vivos no dia do arrebatamento. E o conteúdo que Paulo traz aqui, ele abrange esses dois grupos, os mortos em Cristo. Nós falamos aqui, não é qualquer morto, é o morto em Cristo. Então aqui Paulo está deixando bem claro que o arrebatamento no dia, que a ressurreição no dia do arrebatamento não vai ressuscitar qualquer outro irmão, outro salvo. Aquilo que nós já falamos. É somente os que morreram unidos a Cristo. E Deus vai trazer em sua companhia. Isso aqui, irmãos, é precioso também, porque se Deus vai trazer em sua companhia, é sinal de que quem morreu em Cristo está na presença dele. É um outro ensino também que Paulo traz para nós aqui, irmãos, que quem morre hoje, crendo em Cristo, não está dormindo, num sono, como algumas seitas ensinam, de que é o sono da alma, eles estão inconscientes. Não, eles estão na presença do Senhor. Tanto que Paulo, por algumas vezes, ele falou a respeito disso, ele diz, é melhor partir e estar com Cristo, e isso é incomparavelmente melhor. Então, quem morreu está onde? Junto com Ele, junto com Cristo. Isso coincide com a parábola que o Senhor Jesus ensinou do rico e do Lázaro, que aquele homem que morreu confiado em Cristo estava no seio de Abraão, uma representação da presença de Deus ali. E é interessante, irmãos, que Deus trará em sua companhia, ou seja, é um evento em que todos aqueles que estão mortos em Cristo, vamos que chegou a hora, né? Vamos todos agora para aquele grande evento, aquela grande reunião onde nós vamos nos encontrar com aqueles que estão vivos e vamos todos estar juntos para sempre. E eles ressuscitam primeiro, né? Os crentes em Cristo ressuscitam primeiro. Primeiro, como nós dissemos aqui, no sentido de antes dos vivos serem arrebatados. E também primeiro, antes dos santos do Antigo Testamento. Então, o que eu quero mostrar com isso, irmãos, é o privilégio que nós, crentes em Cristo, temos. Um privilégio que supera o privilégio também dos salvos do Antigo Testamento. Lembram quando o Senhor Jesus falou a respeito de João Batista? Aqui, está o maior profeta do Antigo Testamento. Não é isso que ele disse? Mas o que ele disse a nosso respeito? O menor no reino de Deus é maior que João. Pensa nesse privilégio que nós, como crentes no Senhor Jesus, temos. Se partirmos daqui, estamos com Ele. E vamos ressuscitar antes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de todos eles. Nós vamos nos unir a Cristo nos ares. Então esse é o primeiro grupo, os mortos em Cristo. E o segundo grupo é quem? Nós, né? E olha que interessante isso aqui, Paulo não fala assim, aqueles que estiverem, não, nós. Paulo se inclui na esperança, ele usa esse pronome, né? Nós, porque ele cria que estaria vivo naquele dia. Por que Paulo cria que estaria vivo naquele dia? Porque ele cria na iminência da volta do Senhor para arrebatar. Não, pode ser, né? Deixa passar a tribulação para a gente ver o que vai acontecer no final. Não, Paulo não tinha essa expectativa. Paulo não esperava sinais, Paulo não esperava tribulação, Paulo esperava Cristo. O crente em Cristo espera Cristo. Ele não está esperando que o Senhor, que venha o dia do Senhor e depois do dia do Senhor, a gente vai se reunir. Não. A expectativa dele é que nós, os vivos, que estivermos na vinda do Senhor, né, e aqueles irmãos que estavam tristes, né, fala, fica tranquilos, irmãos, vocês também estarão vivos naquele dia. Nós, eu e vocês, é isso que Paulo está dizendo. Nós que estivermos vivos, vamos ser arrebatados, né? E ele é enfático em dizer que nós, os vivos, não seremos arrebatados antes que os mortos sejam ressuscitados. E aqui eu quero frisar mais uma vez a questão da iminência da volta do Senhor. Seria estranho, né, pensar que Paulo entendia que o tempo que restava até a vinda do Senhor
era um período que passaria pelo dia do Senhor. E Paulo, em momento algum, pensa nisso, né? Qual conforto Paulo traria para os crentes se dissessem assim: irmãos, essas lutas que vocês estão vivendo é porque o dia do Senhor já chegou, bom, mas vocês têm que passar por ele. Vai vir tribulação ainda pior, mas vocês vão precisar passar por ele. Era conforto? Não era. Em momento algum, Paulo falou: olha, preparem-se, tenham uma boa saúde, estoque água, comida. Tem um grupo que faz isso, né? Eles acham que vão passar pela tribulação, então eles têm um treinamento de sobrevivência no meio do mato, sei lá, alguma coisa nesse sentido, porque eles acham que quando chegar o dia do Senhor, eles precisam, e somente quem chegar lá no final é que vai ser salvo. Então, eu tenho que passar por esse dia, tenho que estar com minha saúde em dia, eu tenho que estar me preparando. Que consolo há nisso? E Paulo, em momento algum, usa isso, né? Quem sabe até Paulo podia ter dito assim: vocês estão tristes pelos que morreram? Rapaz, fica feliz, eles estão livres do dia do Senhor. Eles não vão passar pela tribulação. Paulo fala isso? Não, em momento algum, porque Paulo não tem a menor ideia de que a igreja vai passar pelo dia do Senhor. Ele tem certeza absoluta que antes do dia do Senhor vem o arrebatamento. Então, Paulo está deixando bem claro aqui a questão da iminência, né, da volta do Senhor. E justamente Paulo, ao falar isso aqui, ele está tranquilizando os irmãos com respeito àquelas tribulações que eles estavam passando. Lembra que falamos no início que era a morte dos entes queridos que trazia tristeza para eles, por não saberem o que iria acontecer, e também as perseguições que eles já estavam vivendo, alguns dizendo: olha, já chegou o dia do Senhor. E Paulo está dizendo: irmãos, a gente está passível a ter tribulação, né? E é isso que quero trazer para os irmãos. Temos tribulações nessa vida aqui? Temos. Podem ser agravadas essas tribulações? Podem. Nós não estamos imunes às tribulações, mas elas significam que o dia do Senhor chegou? Não. Não significa. Olha o que Paulo diz no capítulo 5, versículo 4. A gente vai chegar lá depois, na parte da tarde, se o Senhor permitir. Ele fala assim: irmãos, vocês não estão em trevas para que esse dia, o dia do Senhor, vos apanhe como um ladrão. Fiquem tranquilos. Olha no capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. No capítulo 1, versículo 10 de Tessalonicenses também, Paulo já havia falado para esses irmãos o seguinte: aguardem, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. O que ele faz? Nos livra da ira, a ira vindoura. A ira vindoura é o dia do Senhor. Né? E me lembro também, não foi Paulo quem disse, mas de Apocalipse 3:10, eu guardarei vocês da hora da provação ou da tentação que virá sobre esse mundo. Então, irmãos, Paulo ensina aqui que até que os vivos devem ter a vinda do Senhor como uma fonte de consolo. Ele virá em breve. Isso é consolo para nós. Quando vierem as lutas, as dificuldades, você fala assim: irmãos, é só, como diz um hino no nosso cenário, é só até o Senhor Jesus voltar. E Ele vai me dar força para passar. Né? Não fiquem preocupados com as coisas desse mundo. Quantas vezes a gente fica olhando as notícias e as notícias nos tiram do sério, não é? Eu falo por mim, irmãos. Eu tenho procurado evitar algumas notícias, porque elas me fazem mal. Me fazem muito mal. Me chega a trazer angústia no coração. E a palavra de Deus nos manda olhar para o Senhor e não para as coisas desse mundo aqui. E é isso que Paulo está dizendo: ó, olhem para o Senhor. E eu já vou terminar. Eu nem lembro que hora que começou. Termina que hora, irmãos? Vou um pouquinho mais aqui. Hã? Vai ser servido? Não, mas eu não vou prolongar, não. Já estou caminhando para o final. E eu quero falar agora sobre a natureza desse evento. Né? A natureza do evento, do ensino de Paulo aqui sobre o arrebatamento. Tudo que Paulo já apresentou aos Tessalonicenses já seria suficiente, não é? Para o consolo deles. Mas Paulo acrescenta a descrição da vinda do Senhor com algumas características. Qual era o propósito? Eu não quero que vocês tenham dúvidas qualquer quanto a isso. Então, qual é a primeira característica do evento, do arrebatamento? Olha o versículo 16. O Senhor mesmo virá. A manifestação pessoal do Senhor. Né? Não haverá a manifestação de anjos no arrebatamento da igreja. Aquela miríade de anjos que virá com o Senhor vai ser quando Ele vier para reinar. Mas no arrebatamento Ele vem pessoalmente.
Lembram do que foi dito lá, aqueles irmãos que estavam lá, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Atos 1 e 11. O mesmo Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, virá. Assim como para o céu o vistes subir. E um detalhe interessante, irmãos, quem foram as pessoas que viram o Senhor ser assunto ao céu? Apenas os discípulos. Quem virá? Quem conseguirá ver, né? Vamos usar português aqui. O Senhor retornando? Só os salvos. Alguns dizem que é o arrebatamento secreto, né? A Bíblia não usa essa expressão. Eu creio que os efeitos do arrebatamento serão visíveis, mas quem verá o Senhor voltar nas nuvens para buscar? Apenas os salvos, apenas aqueles, porque o Senhor mesmo virá buscá-los. Lembra de quando o Senhor Jesus disse lá em João, quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam comigo. É exatamente isso. Então, Paulo está consolando os discípulos, dizendo assim, o Senhor virá pessoalmente, Ele mesmo. Né? Outra característica interessante, duas dimensões vão se cruzar aqui, olha só. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, vamos pular um pouquinho aqui, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, olha que interessante, o Senhor descerá dos céus. O foco aqui não é para onde o Senhor irá, mas de onde Ele vem. E para onde Ele vai levar esses dois grupos. E Ele vem até onde? Nas nuvens. Então, Ele sai do céu e vem até as nuvens. Há digamos assim, as duas dimensões, tanto do céu quanto da terra, se cruzam nesse momento. O Senhor sai do céu e vem até as nuvens. Os que estão vivos, primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam, os que estão vivos são arrebatados e encontramos o Senhor nas nuvens. Então, é nesse lugar, nessa dimensão, aquele mesmo Jesus que dentre vós foi recebido, virá. Lembra quando a gente lê lá em Atos 11, fala assim, que uma nuvem veio e o cobriu? O Senhor vem nessa mesma dimensão, nas nuvens. O encontro desses dois grupos vai ser nas nuvens. Olha uma outra característica, vai ser um evento com sons celestiais. Se eles serão ouvidos na terra e as pessoas que não conhecem o Senhor ouvirão, a gente não sabe. Não sabe, mas primeiro som ali, né? Deixa eu ver se coloquei aqui, não. Palavra de ordem. Dada a sua palavra de ordem. O Senhor mesmo, Ele vai emitir a palavra de ordem. Chegou a hora. É agora. Essa palavra de ordem, não sei se ela é dirigida aos céus, ou é dirigida aos que estão aqui, ou àqueles que morreram, só sei que o momento certo chegou. É agora. É agora. Vai haver também a voz do arcanjo. Ouvida a voz do arcanjo. Pode ser que seja o arcanjo que emite essa palavra de ordem? Pode ser. Não sabemos, não é? Mas o termo arcanjo aparece uma outra vez só lá no Novo Testamento, só lá em Judas 9, né? Se refere a Miguel. Não temos na palavra de Deus qualquer menção de um outro arcanjo. Então, a gente deduz que, de fato, existe apenas um, não sei. Pelo que a Bíblia diz, sim. E provavelmente é o arcanjo Miguel quem emite essa ordem. Pode ser. Não temos certeza, mas só sei que haverá a voz do arcanjo. E ele fala de um outro som. A trombeta de Deus vai soar. A trombeta é interessante porque ela estava sempre ligada no sentido de reunir, ajuntar o povo e também de preparar o povo para alguma urgência, alguma necessidade. Quando a trombeta soava, lá no arraial de Israel, no deserto, todos se preparavam para partir ou para alguma situação. Havia, em outra ocasião, a trombeta do atalaia, né, que o atalaia dava o som de algum risco, algum problema iminente. Então, a trombeta aqui tem esse sentido de ajuntar os dois grupos. Os que morrem em Cristo ouvem a trombeta e os que estão mortos em Cristo ouvem a trombeta e ressuscitam. Os salvos ouvem a trombeta, nós vamos ouvir. E vamos também ser arrebatados. Esses três sons aqui provavelmente acontecem juntos ou simultâneos, né? Parece que vai envolver toda a terra.
porque há mortos espalhados até pelos mares, né? Que morreram em Cristo, e todos eles serão arrebatados. O que a gente percebe é que vai ser um evento grandioso, extraordinário, ainda que a gente não saiba se o mundo vai perceber, vai ouvir esses sons, mas eu tenho impressão, irmãos, tá? A impressão que o mundo vai sentir que algo extraordinário está acontecendo, e eles vão sentir a falta dos salvos em Cristo. Talvez não saibam o que aconteceu ou vão ter ciência disso só depois. Mas eu sei que é um evento, Paulo está dizendo assim, é um evento que envolve sons celestiais. E ele fala também que é um evento ordenado, conforme nós já falamos. Não é de qualquer jeito, tem uma ordem. Deus é um Deus de ordem. Primeiro a ressurreição, segundo o arrebatamento dos vivos. E são unidos nas nuvens, e agora eles vão junto com o Senhor para os ares, para o céu, para a presença de Deus. E eu vou pular aqui, que eu acho que eu já tinha até falado. Esse aqui vai acontecer na atmosfera temporal. E o versículo 17 fala também de um evento rápido. Né? Quando a gente lê 1 Coríntios 15, fala que é num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, tudo isso, para nós, na escala temporal aqui, é um instante, algo que talvez é difícil até de mensurar. Mas todas essas coisas vão acontecer de forma rápida. Né? As pessoas serão arrancadas do nada. Aqueles filmes ali, né, tem um pouco de verdade, sim. De repente, só as roupas caem no chão. Aqui, de repente, fica tudo vazio. Cadê as pessoas que estavam aqui? E é exatamente isso, vai acontecer. O termo arrebatamento ou harpazo é um sinônimo, é um termo que indica uma captura. De repente, você capta, igual uma ave de rapina, né? Quando passa e captura um animal assim, ele é arrancado bruscamente. Nós seremos arrancados daqui, tirados daqui, porque nós não fazemos parte, né? A experiência dos vivos é essa, nós seremos tirados daqui, né? E os mortos serão ressuscitados. E é interessante também a sétima característica, que vai ser um reencontro. Essa é a grande nota de conforto que Paulo traz para os irmãos. Irmãos, todos nós vamos nos reunir. Naquele dia, veremos os nossos queridos. E há uma dúvida, será que a gente vai reconhecer os nossos queridos que partiram? Claro que sim, irmãos. Claro que sim. Não mais nessa dimensão, não mais com talvez algumas lembranças de dores, problemas que a gente viveu, relacionamento, se é marido, se é mulher, isso são coisas que vão ficar aqui. Mas nós não perdemos a nossa identidade. Lembra que Lázaro foi reconhecido pelo rico, olha, viu Lázaro lá, então sabia quem era. Nós veremos os nossos queridos, irmãos, totalmente diferente do relacionamento aqui, mas nós não perdemos a nossa identidade. A nossa identidade está na nossa alma, não é no nosso corpo, na nossa alma. E a nossa alma já está com o Senhor. Então, naquele dia, veremos os nossos queridos. Vai ser um reencontro mútuo. Os mortos reencontram aqueles que estão vivos, que reencontram os mortos. E outra, nós vamos encontrar com o Senhor. Com o Senhor, vai ser um reencontro mútuo, mas também vai ser grandioso. A gente vai encontrar com o Senhor. Não é qualquer reencontro, é o reencontro. Nós vamos ver o Senhor. Quando João fala lá na sua carta, ele fala assim como Ele é, nós vamos ver. Irmãos, eu não sei se os irmãos pensam nisso, mas eu queria muito ver o rosto do Senhor. Abraçá-lo, dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Eu não merecia, eu sou tão mau, tão pecador, eu te desagradei tanto, mas o Senhor me salvou. Eu estou aqui hoje porque o Senhor me amou de tal maneira, e a sua graça me alcançou. Há alguns hinos, que falam, tua graça me alcançou. Eu estava perdido, eu estava longe. O hino 14 fala, sublime graça que alcançou um pobre como eu. Há uma outra tradução que fala, um pária como eu, que a mim, perdido e sem vigor, salvou e visão me deu. Naquele dia a gente vai ver, tá, irmãos, face a face o Senhor. E não sei se há dúvidas quanto a isso, mas o Senhor Jesus foi homem, literal. Foi, ele tinha um corpo. Ele morreu de forma literal? Sim. Ele ressuscitou de forma literal? Sim. Ele foi assunto ao céu de forma literal?
Sim. Ele virá de forma literal? Sim. Nós teremos um corpo literal? Sim. Igual ao do Senhor. Transformado. João fala, assim como Ele é, nós o veremos, porque nós seremos semelhantes a Ele em termos de corpo. Claro, nunca teremos a natureza de Deus, não é? Mas teremos um corpo semelhante ao dele. Então, esse é o momento mais aguardado, irmãos. A gente vai ver os nossos queridos? Vai. Isso é consolo para nós? É. Mas muito além disso, nós não esperamos o arrebatamento para rever os nossos queridos. Claro que a gente quer ver, mas a gente espera o Senhor. Espera o Senhor. E Ele vai nos receber. Tá, eu vou falar de algo que eu penso. Eu não creio, né, porque o Senhor é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Eu não penso que naquele dia o Senhor vai falar assim, gente, vai chegando, vai entrando, fiquem à vontade, a casa de vocês. Ele vai falar assim, bem-vindo, irmão, bem-vindo, meu filho, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Ele vai receber um a um. A sua recepção vai ser individual de cada um, eu creio nisso, irmãos. Seus irmãos talvez pensarem um pouco diferente, não é problema, mas na sua onipresença, Ele vai receber pessoalmente cada filho seu, bem-vindo, vinde benditos de meu Pai. Entra, a casa de vocês. O Senhor nos receberá pessoalmente, porque Ele morreu por cada um de nós. A salvação não é coletiva, a salvação é individual, e Ele vai nos receber individualmente. Isso é glorioso. Pensar que Ele vai nos receber, Ele vai falar, Alfredo, estava te esperando. Como eu estava ansiando por esse dia que você chegou aqui, Ele vai falar isso para cada um de nós. Já pensou nisso, irmãos? A importância que o Senhor dá aos seus filhos. O Senhor vai receber. É grandioso esse evento. A gente não tem capacidade, a nossa mente é muito pequenininha para conseguir capturar toda a dimensão desse evento. Naquele dia, a gente vai ter a dimensão completa. E quanto tempo vai durar esse evento? Ou esse reencontro? Para sempre. Para sempre. Nunca mais eu vou me separar do Senhor. Nunca mais. Tem um hino que eu gosto muito, fala assim, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz, só o amor, muita alegria ao lado do Senhor, nunca mais as lágrimas, nunca mais o pecado, nunca mais qualquer outra coisa que desagrada a Deus, nunca mais nós pecaremos, nunca mais nós olharemos com intenção impura, que o nosso coração vai desejar qualquer coisa errada, porque nós seremos como o Senhor, nunca mais a dor. Já pensou nisso? Acho que eu falei lá na Santa Matilde, na igreja de Santa Matilde, um dia desses que estava lá, algo que eu ouvi de um irmão. Ele perdeu a sua esposa, e a igreja considerava muito esse irmão. E a sua esposa morreu de uma forma repentina, e aquilo foi um choque muito grande para a igreja. E no domingo seguinte, esse irmão foi pregar o evangelho. E eles pensaram, como assim? Essa semana ele acabou de sepultar a sua esposa. E agora ele está pregando, né? Será que ele vai ter condições de pregar? E quando ele sobe ao púlpito para pregar, ele fala, irmãos, todos estamos muito tristes, muito angustiados com o que aconteceu. Mas eu quero convidar a igreja a louvar o Senhor, a adorar o Senhor, a bendizer o Senhor, porque o dia que nós estivermos com o Senhor, nós não teremos mais a oportunidade de louvá-lo no meio da dor. A oportunidade de louvar o Senhor no meio das lutas, das dificuldades e da dor, a gente só tem aqui. Você fala, como assim? Louvar o Senhor no meio da dor? Irmãos, é um privilégio que só o crente tem, de conseguir falar, Senhor, eu te louvo, bendito seja o teu nome. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos ainda sujeitos às dores, sujeitos às lutas, às dificuldades. Irmãos, vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao Senhor, vamos viver para Ele no meio dessas lutas, porque um dia nós não teremos mais dor, nunca mais lágrimas, nunca mais sofrimento. Então o privilégio de louvar no meio da dor é só nosso agora. É um privilégio. Um dia o Senhor vai galardoar e vai recompensar a cada salvo no Senhor Jesus por ter sido fiel, por ter louvado Ele no meio da dor. Esse encontro glorioso anima o nosso coração, desperta a nossa vida aqui, dá-nos gozo, é ou não é? Quando o pecado vem nos atrair, a gente fala,
né? Tem um hino que fala assim: da linda pátria eu estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? E aí ele fala assim: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, vão terrestres esplendores. Eu não lembro agora. Em vão me vem chamar, acho que é isso. Ou seja, as coisas dessa vida aqui tentam nos atrair, mas quando a gente olha para a perspectiva eterna e fala assim: são vãos terrestres esplendores, isso não me atrai, né? Já o mundo não me atrairá mais, porque eu sou de Cristo. Ele é a minha esperança, o meu galardão. Que o Senhor possa falar no nosso coração. O nosso coração sai daqui como Paulo tentou fazer com os Tessalonicenses, consolados. E ele termina no versículo 18 falando assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quando algum de nós estiver passando por lutas, por dores, cada um de nós chega assim: irmão, é só até Jesus voltar. Fica firme, não volte atrás, não esmoreça, permaneça firme. É pouco tempo. Como diz lá o escritor aos Hebreus, por um pouco de tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Amém? Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, é o que nós devemos desejar profundamente no nosso coração.